Me conta aqui nos comentários, você alguma vez já tentou ajudar Deus a te ajudar? Não ajude Deus. Mas que história é essa, Alessandro? O que você está falando? Bom, não vai embora não, fique aí porque você vai entender e eu tenho certeza que isso vai ajudar muito a você e a mim também, porque tem horas que tentamos ajudar a Deus e acabamos tendo consequências terríveis. E é isso que eu quero falar com você. Mas antes, eu te peço, caso você não seja inscrito, se inscreva, tá bom? Vamos andar junto aqui no canal. Tem oração, né? Eu oro aqui, oro pelos pedidos, por aqueles que deixam pedido. Eu oro até na hora mesmo que eu estou gravando, eu já vou orando ali por todos aqueles que vão pedindo ali, que vão deixando seus nomes, que vão deixando seus comentários. E por que eu faço isso? Porque você é muito importante. Deus colocou no meu coração levar a palavra de forma muito simples, porque o evangelho ele é muito simples. Mas esse evangelho que é tão simples, ele tem o poder de transformar vidas. Ele tem o poder de pegar aquele que está assim caído, cabisbaixo e levantar. Então, é isso. Essa é a intenção de gravar o vídeo. Então, é por isso eu conto com você, que você possa se inscrever, que você possa deixar seu pedido de oração, que você possa compartilhar com mais pessoas, para que mais pessoas aprendam o evangelho de forma simples, de forma prática e na simplicidade que o evangelho tem, mas no poder que ele também tem de transformar, tá certo? Então, vamos lá. Não ajude Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque na Bíblia vai nos contar sobre um casal, Abraão e Sara. Ambos, quando Deus os chamou, eles já eram avançados em idade, mas Deus fez para eles uma promessa que eles teriam um filho. Sara era já idosa, Sara era estéril, mas para Deus que tudo é possível, para Deus que tudo é possível, ele faria Sara ter um filho. Só que ele prometeu e não cumpriu logo de momento. Por quê? Ele queria ir trabalhando em Sara, em Abraão, né? Então nós temos que entender isso. Tem coisas que Deus vai nos prometer e como a gente é muito imediatista, a gente gosta de tudo muito rápido, principalmente agora na época em que nós estamos vivendo, né? Em que tudo realmente acontece de forma muito rápida, ali a pessoa não tem muita paciência, né? E Deus prometeu que daria o filho a eles, mas o tempo foi passando e nada de filho. Então Sara falou assim: ó, tá certo então. Já sei como que eu vou fazer para ter esse filho. Deus disse que ia dar o filho, mas até agora o filho não chegou. Já sei. O que Sara fez? Naquela época existia uma lei, né, escrita no Código Hammurabi, e essa lei dizia assim, por exemplo, Sara, ela tinha uma escrava chamada Agar. Sara podia dar Agar para ter relações com Abraão, e o filho que nascesse deles não seria considerado de Agar, mas sim de Sara, né? Seria considerado de Sara. Por quê? Porque Agar era escrava de Sara. Então, filho de uma escrava com o patrão não seria filho da escrava, seria considerado pela lei filho da dona, da escrava, né? Existia essa lei naquela época. Então, Sara, se aproveitando disso, aproveitou que era algo legal, né? Legal aos olhos dos homens, mas não aos olhos de Deus, né? E Sara se aproveitou dessa lei e falou: ó, Abraão, fazer o seguinte, eu vou pegar a minha escrava, vou dar a você, você fica com ela, tenha filhos com ela e tá tudo resolvido. E Abraão gostou da ideia, não foi consultar o Senhor, e isso é um erro muito grande, tá, irmãos? Nós temos que entender uma coisa: toda decisão que nós vamos tomar, por mais que aos nossos olhos seja excelente a decisão, seja ótimo, foi uma ideia assim maravilhosa, nós temos que consultar o Senhor se devemos prosseguir naquela ideia ou não. Por mais que ela pareça aos seus olhos inofensiva, você não sabe de fato o que vai acontecer, mas Deus sabe. Então, sempre que você tiver uma ideia maravilhosa, assim como Sara teve, né? Pergunte ao Senhor se você deve prosseguir, por mais que seja lícito, né? Por mais que seja, olha, eu estava para comprar um apartamento há um tempo atrás
e Deus me falou que não era para comprar. Eu comecei assim, por mais que as coisas estivessem caminhando, por mais que o nome tivesse sido aprovado, tudo tivesse sido aprovado, o papel já estava quase que certo, mas Deus estava me trazendo uma certa angústia no meu coração. E eu entendi que não era para fazer aquele negócio. E eu não fiz, com muita dor no coração, tá? Porque eu queria muito o apartamento. Eu desejava, eu já me via dentro daquele apartamento. Mas Deus me mostrou que eu não deveria fazer. E ali eu obedeci, com muita dor no meu coração, mas obedeci. E quando eu obedeci, né, logo depois veio assim, muitas complicações depois aconteceram, complicações financeiras até, e ali eu vi que Deus, quando Deus não me deixou fechar o negócio do apartamento, é porque ele sabia o que viria depois. Ele sabia que iria complicar muito a minha vida financeiramente se eu ainda tivesse comprado aquele apartamento. Então, Deus já me colocou essa angústia no coração, não me deixou, por mais que eu já estivesse me vendo dentro do apartamento, eu não consegui fechar o negócio porque eu estava muito angustiada. Foi Deus me dando livramento. Então, no tempo certo, Deus vai me fazer conquistar, né? E é assim a nossa vida. Então, nós devemos pedir. Então, voltando para Sara, né? Aí Sara vai, tem essa ideia, acaba tendo filho, o nome desse filho é Ismael, só que só trouxe problema. Por quê? Porque Agar, quando viu que ela estava grávida do patrão, começou a se desfazer de Sara, começou a desprezar Sara porque Sara não podia ter filho. Aí ela vai, Sara vai, briga com Abraão, Abraão vai para não ter briga com a esposa, fala com Sara que Sara pode fazer o que quiser com a mulher, né? E ali só dá uma complicação atrás da outra. E para vocês terem uma ideia, chegou ao ponto de Abraão ter que mandar o próprio filho ir embora, porque não estava dando certo. E para você ter uma ideia, isso dura até hoje, porque a briga que nós vemos no Oriente Médio é justamente por causa disso. Porque Ismael era o primeiro filho de Abraão, mas não o filho da promessa, porque o filho da promessa seria com Sara, a esposa legítima, né? E Deus cumpriu a palavra. Deus deu a Sara um filho que foi chamado Isaque. E olha, uma decisão mal tomada lá atrás, as consequências que trazem até os dias de hoje. E é isso que eu quero dizer, essa é a lição, não ajude Deus. Deus te prometeu, calma que no tempo certo ele vai cumprir. A nossa obrigação é continuar orando, continuar crendo, entendendo que Deus é Deus, que ele conhece cada coisa, que ele trabalha em nós. Ele quer trabalhar em nós e através de nós. Mas para isso é preciso que a gente continue crendo no Senhor, continue perguntando: Senhor, é do Senhor eu fazer tal coisa? E se Deus te falar para ir, amém, vai. Mas se Deus te falar não faça, não faça. Porque você terá problemas se você insistir em fazer. Porque Deus vê o que você não vê. Deus, ele é onisciente. Ele conhece a sua mente, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus conhece passado, presente e futuro. Deus vê o que você não vê. Então você tem esse privilégio de servir a um Deus que vê todas as coisas, e quando você busca ele com todo o seu coração, querendo realmente encontrá-lo, Deus te dá a direção. Deus não vai te deixar ficar confundido nem envergonhado. Ele vai te dizer através da palavra, ele vai te dizer através de um sentimento que você sente, porque quando algo é de Deus para você, você sente paz. Agora, quando não é de Deus para você, aquilo te angustia, como foi a questão do apartamento, não era o tempo de Deus para mim. E por mais que tudo estivesse dando certo pelos olhos físicos, porque o papel foi aprovado, eu podia comprar, mas Deus me mostrou que não era o momento, né? E lá na frente eu fui entender que realmente não era o momento e por quê. Desculpa todo o barulho aí, tá, gente? São os vizinhos. Então, é isso que eu quero te dizer nesse momento. Não se desespere e queira ajudar Deus querendo dar um jeitinho, sabe? Espera o tempo de Deus na sua vida, porque a bênção virá e virá com força. A bênção virá e ela não vai te trazer problema, porque você esperou o tempo de Deus na sua vida, tá certo?
Então, espere em Deus, mas que maneira? Orando, jejuando, crendo que Deus irá fazer. Amém? Bom, se você gostou, compartilhe. Eu também quero te pedir uma coisa. Deixa aí nos comentários. Você já tentou ajudar Deus de alguma forma? Já teve algo que demorou muito e você falou assim: ah, tá demorando muito, eu vou dar um jeitinho. E aí, você já fez isso? Se fez, se quiser deixar aí nos comentários, vai ser um prazer ler e também aprender com você, porque aqui nós aprendemos uns com os outros. Deus te abençoe, a paz.